Uma grave situação que temos enfrentado nas escolas, sejam elas públicas ou particulares, é a violência. Não apenas o bullying, entre alunos principalmente, mas a violência de uma forma geral, onde alunos não apenas não se respeitam, como também não respeitam os professores, não respeitam as regras escolares, não respeitam inclusive as dependências físicas da escola. Muitas pessoas têm uma falsa impressão achando que essa questão da violência ela é exclusiva ou quase total das escolas públicas, com a falta de ação do próprio poder público. Claro que as escolas públicas ficam muito mais em evidência nas mídias, na internet, nas TVs, mas é fato que a violência também está presente nas escolas particulares, as escolas privadas. Mas por que nós estamos assistindo tanta violência? Depredação física, as carteiras, as salas, paredes sujas. Por que nós estamos enfrentando problema de drogas dentro das escolas? O que está acontecendo? Porque os alunos, mesmo crianças, têm apresentado um comportamento tão violento, um comportamento tão desrespeitoso aos seus colegas, aos profissionais da educação e também à escola de uma forma geral. Nós temos que entender que isso não é causado pela própria escola, embora a escola tenha sim os seus problemas, tenha sim os seus componentes que acabam alimentando essa violência. Mas nós temos que entender que a violência vem, antes de mais nada, de casa. Isso mesmo, ela vem do lar, onde os pais dizem aos seus filhos, por exemplo, olha, não deixe ninguém mexer nas suas coisas. Se alguém quiser pegar um lápis seu, uma borracha, olha, reage, hein? Mostra que você é mais forte. E, se for o caso, bate mesmo. E mostra que ninguém pega as suas coisas, tá? Que ninguém vai para cima de você. Essa questão aí do lanche, ó, o lanche é seu. Tá? Não tem nada que colega seu vir ali querer pegar alguma coisa do seu lanche. E vai lá e faz a mesma coisa. E assim por diante. Nós ouvimos isso de muitos pais. Isso está formando uma criança, um jovem na violência. Ou seja, que ele resolve os conflitos com os seus colegas violentamente. E os próprios pais, quantas vezes, não vão à escola tirar satisfação lá com a professora? Porque os pais, e isso é natural, defenderão sempre os seus filhos. Mas essa defesa não pode ser feita de forma violenta e também sem levar em consideração que os filhos também erram, que nem sempre os filhos estão certos. E violência gera violência. E não é partindo com violência para cima do professor que haverá solução para os conflitos. Então, tudo tem como causa o lar, a própria ação dos pais, os exemplos que eles dão para os filhos e o que pedem para os filhos fazerem. E quando os filhos se sentem protegidos pelos pais, mesmo estando equivocados, mesmo estando errados, eles terão a tendência de distorcer valores de vida e achar que podem sim resolver os seus conflitos na base da violência. E aí nós temos a escola. A escola, muitas vezes desumanizada, não consegue resolver conflitos sem ser também com a violência. Então, o professor, diante dessa violência, ele na verdade usa de outra. Ao passar por cima dos seus alunos,
ao dizer que quem manda ali é ele, ao também xingar, ao também destratar, a levar sempre para uma punição. Tudo isso é violência. E outra violência, também acontecida na escola, é quando o professor, coordenação, direção rotulam determinados alunos e não deixam de se vingar com notas baixas, com suspensões, chamadas de atenção, recados, ou bilhetes que são levados aos pais. Muito cuidado com tudo isso, porque tudo isso gera clima de mais violência. Quando, na verdade, dentro da escola, nós precisamos ter diálogo, afeto, resolução de conflitos. Bem trabalhada essa resolução, sempre na base do diálogo, envolvendo todos os alunos. Quando nós precisamos utilizar dentro da escola de respeito ao outro, respeito às diferenças. Somente assim nós vamos diminuir essa violência nas escolas e levando os alunos, enquanto seres humanos, pessoas que eles são, a gostarem da escola, a ter participação efetiva em todo o processo ensino-aprendizagem. E aí sim, uma escola mais humanizada será uma escola com menos violência. Você quer saber mais sobre isso? Acesse ibemeduca.com.br e eu aguardo você para a nossa próxima conversa.